Caríssima, dentro da nossa novena, da nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, modelo de todas as virtudes, porque o Senhor acumulou da graça do Espírito Santo, da qual Maria plena, e temos aqui a maior das virtudes, a caridade. São Paulo vai dizer: fé, esperança, caridade. A maior delas é a caridade. É o dom celeste que devemos aspirar acima de todos os outros, juntamente com os outros, mas acima também dos outros dons. O Senhor nos mostra que a caridade, ela não pode estar afastada da nossa vida. Muitas vezes uma pregação muito social quis desviar do seio da igreja a caridade. Isso aconteceu no comunismo, no marxismo, quando começaram a falar que uma esmola feita era uma forma de anestesiar o povo para manter os pobres sempre pobres e os ricos sempre ricos. O Papa Bento XVI vai dizer que não, na encíclica Deus Caritas Est, a esmola, a caridade sempre foi uma ação da igreja. Por mais que o Estado tenha o seu dever de cuidar das pessoas, o cristão nunca pode renunciar a essa ação caritativa. E é claro que nós queremos justiça, lutamos por um mundo melhor, direitos para todas as pessoas, mas isso nunca vai dispensar a caridade, porque não é uma questão de governo, é o coração do homem. Por isso que Jesus disse: pobre entre vós sempre tereis, porque é do coração do homem que sai toda a maldade. Por melhor que seja o sistema, sempre haverão pessoas egoístas, sempre haverão pessoas necessitadas, e o cristão não deve ser sal da terra e luz do mundo. Ele deve dar. No livro de Tobias, o próprio arcanjo São Rafael vai dizer, aquele mensageiro celeste vai dizer a Tobit e a Tobias, o pai e o filho, vai dizer: a esmola livra da morte e da longa vida. Aquele que pratica esmola, ele agrada a Deus. O jejum e a oração têm poder, e a esmola, uma oração, ainda tem muito mais. O livro do Eclesiástico vai dizer: aquele que pratica a caridade se arma com lança e escudo contra os seus inimigos. Porque a caridade no dia da dificuldade será a defesa daquele que a pratica. Então a esmola é da livre da morte, nos dá longa vida também. E nós devemos fazer o bem por imitação a Cristo. Veja aqui, nessa passagem, um sacerdote passou adiante daquele homem que tinha sido espancado. Depois também um levita passou adiante e nada fizeram. E um samaritano que não era nem judeu, ou seja, que não conhecia a lei como judeu, mas praticou o espírito da lei, praticou a caridade. Colocou na montaria, cuidou das feridas, levou a hospedaria, derramou o óleo, o vinho. Ele fez o bem. A imitação de Cristo, o verdadeiro discipulado. O próprio Senhor Jesus alerta: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz as obras do meu Pai que está nos céus. Esse fez a obra, porque quem é o bom samaritano da humanidade? É Jesus. A imitação de Cristo. Jesus nos pegou caídos pelo pecado, feridos, mortos, nos tratou, derramou o óleo, seu Espírito Santo sobre nós, derramou o vinho, seu sangue precioso em nossas feridas, nos levou para a estalagem que é a igreja, nos deu sacramentos e falou: cuida dele até a segunda vida. Foi Cristo o bom samaritano. Ele fez isso conosco.
E disse para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu fiz, vocês também vão fazer aos outros. Disse aos apóstolos. Então Cristo já deu exemplo. Por isso que a verdadeira religião é a imitação de Jesus. A imitação de Cristo. A verdadeira devoção, e graças a Deus eu fiquei sabendo, o Padre falou que 38 pessoas fizeram a consagração, 28 pessoas fizeram a consagração a Nossa Senhora, o método São Luís Maria de Montfort, a verdadeira devoção. Qual é a verdadeira devoção à Virgem Maria? Qual é a verdadeira adoração a Jesus Cristo? A imitação. O verdadeiro devoto de Maria é aquele que procura imitá-la, mais do que simplesmente uma devoção de palavras. A verdadeira devoção é a imitação, é praticar o que Maria praticou: a caridade, quando visitou Isabel, o silêncio, a oração, virgem fiel, virgem orante, virgem intercessora, interceder, rezar, silenciar, agir, estar de pé diante da cruz. A imitação de Nossa Senhora é o sinal dos verdadeiros devotos. E nós temos a graça de ter uma paróquia onde Nossa Senhora é padroeira. Devemos imitar a nossa mãe, e as pessoas devem reconhecer nas nossas atitudes os discípulos de Cristo, os discípulos de Nossa Senhora, podemos dizer, porque era o discípulo primeiro de Cristo. Como enganar, diz para nós, fazer tudo o que Ele nos disse. Nessa passagem do bom samaritano, eu ouvi essa pregação quando eu estava no meu discernimento vocacional, eu e mais alguns amigos. E quando eu ouvi essa pregação, não esqueci mais dessa passagem do Evangelho de Lucas. Guardei esse versículo 35. Quando eu voltar, o que tiveres graças a mais, eu te pagarei. Essa palavra entrou no meu coração como uma espada. Quando eu ouvi essa pregação, o Senhor falando ao coração para mim: quando eu voltar na minha segunda vida, o que você gastou mais na sua vida, eu vou te pagar. E aí eu estava na dúvida do discernimento vocacional para o sacerdócio, para a vida consagrada. Eu estou falando com o coração: que você gastar mais na sua vida, na minha volta eu te pagar. E ali foi a minha decisão. Quero dar minha vida para Jesus. E o Senhor está falando isso para você hoje também. O que você gastar mais por Jesus, quando Ele voltar, Ele vai te dar. É o que Ele falou no dono da estalagem. Então, o que duas moedas? E o que você gastar mais por esse, quando eu voltar, eu vou te dar. Meu irmão, minha irmã, a caridade só tem sentido com Jesus Cristo. O casamento só tem sentido com Jesus Cristo. A vida consagrada só tem sentido com Jesus Cristo. E o que vocês gastarem mais na prova do Senhor. Então, me lembro, semestre passado, eu estava voltando de um dia de pastoral muito cansado. Já eram umas 10h15 da noite, 10. Estava muito cansado. Quando a gente chega no ministério sacerdotal, a gente começa a aprender o cansaço. Ver o padrão que ele vai se desgastando também. Mas como toda vocação. E eu estava passando de carro lá da estância do Planaltinho, da paróquia, lugar muito escuro, uma parada de ônibus assim, mais afastada. E eu voltando, falei assim: não, agora eu vou para casa, só acabar algumas orações, eu vou descansar. E eu vi uma senhora com uma criança assim, não dava para perceber mais ou menos a idade, uma cadeira de rodas, naquela parada à noite, e eu passei de carro. Aí eu fiquei sério, meu Deus, eu não vi isso. Eu falei: não vai passar ônibus mais ainda. Aí eu falei: volto, não, estou cansado, e a carne grita. Porque não pensa que fazer a caridade
vai fazê-la sempre sorrindo. Não é isso. A caridade exige sacrifício, exige doação. Quem é mãe, pai, sabe disso. Não é sempre fazer sorrir. O amor não é emoção. O amor é uma decisão, uma virtude. E eu falei, Senhor, eu estou cansado. Estou muito cansado. E essa frase que você gastava, na minha volta de pagar. Aí eu dei a volta com o carro. Aí eu parei ali. Eu falei, minha senhora, está indo para onde? Eu estou indo lá para o Morro da Capelinha. Aí eu pensei assim, mas é bem no começo, é. Eu falei, senhora, está quanto tempo? Eu já estou aqui 1 hora, eu saí com a minha filha, já desde 1 da tarde, fomos no hospital, conseguiu atendimento, e voltamos aqui, ela está toda urinada, porque não tive como trocar a roupa, e ela está tão inquieta, estava na situação, o cheiro estava terrível. E aí eu falei, vamos colocar dentro do carro. Ela falou, não, mas vai olhar tudo. Não, vai peguei o casaco, coloquei lá, colocamos dentro, a cadeira de roda atrás. Ela falou, é bem aqui. Bem aqui de Mineiro. Nossa! Mas eu fiquei mais feliz porque eu falei, ônibus, mas eu falei, mas eu não sabia vir para cá, o ônibus não passa aqui. Não ia descer lá atrás, ia vir empurrando, né, a cadeira até. Aí ainda ia até um pedaço de barro, ainda ia lá para dentro, para a casa dela lá. E ela cuida, e a filha dela já estava naquele estado há 17 anos. Ela tinha 17 anos, mas estava muito atrofiada. E deixei ela lá, ajudei. E quando, para encurtar a história, eu voltei, o Senhor me disse, obrigado. Que bom que você voltou. Porque senão você ia ter me deixado lá. Eu estava lá. Eu não estava para onde você ia, eu estava naquela cara. Que bom que você voltou. Aí eu falei, Senhor, obrigado, porque eu voltei pela sua misericórdia. E aquilo ficou no meu coração, essa frase, fica no seu coração também, você jovem, busca a sua vocação, o que você gastar na segunda vinda de Jesus. Eu acredito que ela está próxima. O Senhor vai te dar. Guarda esse versículo, Lucas 10:35, nunca sai do meu ouvido. O que gastares a mais para aplicar a minha volta de pagamento. Repete isso, diga o seu nome nesse lugar. Diga assim, que gastares a mais, diz o seu nome. Na minha volta, eu te pagarei. O que gastares a mais, diz o seu nome de novo. Na minha volta, eu te pagarei. Agora você vai ouvir isso como a voz de Jesus. O que gastares a mais, diz o seu nome mais uma vez. Na minha volta, eu te pagarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.